Olá minhas amigas, olá meus amigos, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcos e você está no projeto Academia Auricular, o lugar onde você vai aprender a como eliminar as dores dos seus pacientes já no primeiro atendimento. Então vamos aprender hoje, vamos falar sobre uma das possibilidades que a auriculoterapia tem e que você pode se beneficiar muito dela, que é como ela trabalha, a auriculoterapia pode influenciar a imunidade. Então nós sabemos que a imunidade, o padrão imunológico de uma pessoa diz muito a respeito da saúde dela. E como o nosso foco, o nosso objetivo é sempre trabalhar na prevenção de situações que podem gerar desarmonias no corpo e na mente e no coração e no aspecto emocional das pessoas, a imunidade torna-se um fator fundamental para que nós, auriculoterapeutas, possamos trabalhar com o nosso paciente para manter esse padrão harmônico e evitar que ela venha a sofrer qualquer intercorrência de saúde, seja a saúde nos seus vários aspectos. Então vamos observar hoje a contribuição ou o papel da auriculoterapia nos padrões imunológicos. Excelente? Então eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, contextualizar de como é que a medicina tradicional chinesa observa essa questão dessa energia mais sutil que pode ser mais densificada e ser uma porta de entrada ou um bloqueio para todos os fatores que vão desestabilizar a saúde de uma pessoa. Então nós precisamos entender primeiramente como é que acontece a formação de toda essa energia que vai ser caracterizada como uma energia protetora para o corpo e também de manutenção das funções orgânicas. Porque enquanto as funções orgânicas estão funcionando adequadamente, o indivíduo vai ter a sua saúde plena. Quando a desarmonia começar a tomar conta dos vários sistemas, dos vários órgãos e das várias vísceras que essa pessoa tem, sabendo que cada sistema vai ter a sua função, quando esse sistema entra em desfunção, as desarmonias começam a aparecer. Então, dessa forma, nós vamos contextualizar como é que essa energia, que também pode ser caracterizada como uma energia defensiva, como ela é formada no padrão de cada um de nós. Excelente? Então, vamos observar como isso acontece. Primeiramente, você tem que ter em mente de que a energia ela é algo fundamental para a vida de cada um de nós e para a manutenção das funções corpóreas, como eu acabei de falar. Então, se o indivíduo tem saúde, tem energia circulando, ele tem saúde. Se essa energia está sendo bloqueada ou se ela está aquém daquilo que o corpo dela precisa, ela vai ter a sua desarmonia ou a sua falta de saúde. E a falta de saúde pode ser manifestada no corpo por vários aspectos, que é aquilo que é entendido como doença aqui no Ocidente. Perfeito? Então, nesse contexto todo, nós devemos observar o seguinte: como é formado esse padrão energético da pessoa que vai garantir a proteção frente às várias desarmonias que podem acontecer no corpo dela. Primeiramente, essa energia ela começa a ser formada com a distribuição correta dos alimentos e das bebidas. Então a pessoa, quanto mais qualidade ela colocar na sua ingestão alimentar diária, melhor vai ser a formação dessa energia. Sendo que, a partir do momento que ela ingere alimentos e bebida, essa alimentação ela vai começar a ser processada na boca e aí todo o trato digestivo vai fazer um processamento no intuito de captar o maior número de nutrientes possíveis para garantir a manutenção desse corpo. Então, como isso acontece? A pessoa vai comer o alimento, vai mastigar, ele vai sendo processado por todo o tubo digestivo até chegar na região do estômago. Quando chega na região do estômago, o grande caldeirão do corpo, essa energia toda, esse bolo alimentar, na verdade, ele começa a ser degradado, quebrado em vários outros pedaços menores, para que aquilo possa ser formado uma mistura no caldeirão grande que é o estômago e dali vai ocorrer a primeira grande separação entre aquilo que é puro, sutil e energético e aquilo que é denso, impuro e que pode causar
toxicidade para o corpo. Então isso tudo vai ser eliminado e todo o padrão sutil vai ser aproveitado. Então o baço ele vai auxiliar o estômago nesse grande primeiro processamento e vai captar somente aquilo que é essencial e que é nutritivo. Aí a parte densa vai seguir a via dos intestinos para sofrer uma outra parte de reabsorção e ainda assim no intestino delgado reabsorver o máximo de nutrientes que seja bom, sutil e que possa ser aproveitado pelo corpo, tanto a alimentação nutritiva sólida quanto os líquidos também. E aí o bolo fecal vai seguir as suas vias até a eliminação pelo intestino grosso e depois pelo reto. Já a parte sutil, nutritiva, ela vai ser encaminhada pelo baço para a região pulmonar. Então, a partir de agora, ela vai ter outro nome, não vai mais ser somente... ela vai ter um nome chamado de energia dos alimentos, ou guti, que é o processamento daquilo que é puro e sutil e que pode ser aproveitado pelo corpo para garantir as funções, todas as funções corpóreas. Então ela vai para a região torácica e aí na região torácica ela recebe um acessório a mais que vai ser a energia do pulmão, que é o Ti do ar. Então através da respiração, que é comandada pelo pulmão, aí nós captamos esse Ti do ambiente que vem através da respiração e vai se juntar com aquele Ti dos alimentos. Então essa energia dos alimentos se junta com a energia da respiração e eles formam uma outra forma de energia, que é o Ti torácico ou o Dzong Ti. E a partir dali, essa energia vai sofrer uma ação de uma energia essencial que vem dos rins. Então o rim está diretamente faz parte diretamente de todo esse processamento de formação energética. Então nós vamos ter uma outra etapa onde esse Ti torácico vai sofrer essa influência dessa energia primordial que vem dos rins e vai se transformar, vai transmutar em uma outra forma de energia que vai ser o Ti verdadeiro, ou a energia verdadeira. Essa energia verdadeira vai passar por um outro processamento e vai se desmembrar em duas principais fontes de energia. Uma delas é o Ti nutritivo, ou energia nutritiva, e essa energia nutritiva ela vai percorrer todos os nossos meridianos de forma mais densa, porque ela vai buscar a nutrição dos órgãos e das vísceras. Lembra de cada par acoplado dos órgãos? Então nós vamos ter o coração e o intestino delgado formando o elemento fogo, nós vamos ter o baço e o estômago formando o elemento terra, nós vamos ter o pulmão e o intestino grosso formando o elemento metal, aí nós vamos ter o rim e a bexiga formando o elemento água, e nós vamos ter o fígado e a vesícula biliar formando o elemento madeira. Eu acho que no fogo eu falei coração e intestino delgado, né? Ou intestino grosso. Na verdade é coração e intestino delgado, formando o elemento fogo. Então assim nós temos os 5 elementos, ou 5 movimentos da medicina tradicional chinesa, por onde essa energia nutritiva vai ser distribuída, nutrindo cada um desses órgãos, cada um dessas vísceras dentro do seu elemento. Então aí nós temos a nutrição de todo esse processamento. Porém, lembra do Ti verdadeiro que ele vai se dividir em dois? A outra forma dessa energia é chamada de Ti defensivo, ou energia defensiva, ou Wei Ti. Essa energia defensiva é a energia que nós podemos entender de melhor forma como sendo o nosso padrão imunológico. Porque é essa energia que ela vai ser distribuída para a superfície da pele, entre a camada da pele e a camada mais interna da musculatura. Então existe um espaço entre essa camada mais superficial e a camada mais intermediária, e é por onde essa energia vai circular predominantemente. Então nós vamos ter praticamente uma barreira, uma capa recobrindo o nosso corpo, e que ela vai estar o tempo todo nos protegendo frente aos fatores externos. Então, lembra quando está tendo aquela ventania ou aquele frio muito intenso, e aí a pessoa vai
para o ambiente externo sem se proteger, sem roupa, e aí o avô, a avó ou a mãe, né, fica falando, não vai para essa friaca que você vai pegar um resfriado. É justamente essa energia defensiva que nos protege frente aos fatores patogênicos externos. Então ela é a nossa camada de proteção. Só que ela não circula somente na região da superfície, ela circula também dentro do nosso corpo, especialmente à noite. Então à noite ela vai recorrer todos os órgãos e vísceras, mantendo a temperatura corpórea e também mantendo a energia que vai aquecer esses órgãos e essas vísceras, protegendo e gerando a qualidade imunológica que eles precisam à noite também, quando nós estamos teoricamente protegidos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, no momento de descanso. Então, durante o dia, quando nós estamos teoricamente expostos ao ambiente externo, essa energia vai circular nas camadas mais superficiais. À noite, ela vai percorrer todos os órgãos e vísceras, mantendo a comunicação, mantendo a energia e mantendo a função, principalmente as funções desses órgãos ativas, porque os órgãos também não ficam 100% dormindo, eles ficam em um estágio de menor atividade, mas essa energia defensiva ela também mantém a atividade básica desses órgãos para que a vida seja mantida. Então, quando e quanto melhor a pessoa se alimentar, quanto melhor for o padrão alimentar, melhor, e também o padrão respiratório, melhor vai ser a produção tanto da energia nutritiva quanto da energia defensiva. E assim se mantém a imunidade de cada um de nós. Agora, quando o padrão alimentar não for adequado para a manutenção da formação tanto da energia nutritiva quanto da energia defensiva, e também o padrão respiratório não for feito de forma adequada, e o que seria um padrão adequado? É respirar profundamente e lentamente, pelo menos vários períodos do dia, porque muitas vezes nós só respiramos para manter as atividades básicas do nosso corpo. Não é aquela respiração intencionada para trabalhar de forma adequada a manutenção das nossas atividades. Então, quando isso acontece, vai sendo podado a nossa capacidade de estarmos sempre saudáveis. Com isso, quanto melhor for o nosso padrão alimentar e melhor for o nosso padrão respiratório, melhor vai ser a formação dessa energia, tanto nutritiva quanto defensiva. E isso vai fazer uma diferença incrível na saúde de qualquer pessoa. Então, dois aspectos fundamentais, tão básicos, mas muitas vezes tão negligenciados pela maioria das pessoas na sociedade atual, por conta do tipo de alimentação que elas absorvem e por conta do esquecimento de uma energia fundamental, que é a energia pulmonar, que depois nós vamos ver que é um dos órgãos que trabalha intensamente todo esse padrão de manutenção do nosso padrão imunológico, frente às dificuldades que acontecem em relação a essa quebra dessa harmonia. Então, quando todo esse padrão harmônico de formação de energia não for adequadamente observado, acontece que a desconexão entre os sistemas vai estar cada vez mais presente. E quando a desconexão entre os sistemas estiver presente, por falta dessa energia que mantém a função deles, aí os sistemas podem começar a colapsar. Colapsar no sentido de perder determinadas funções que são fundamentais para a manutenção da vida. Então a pessoa vai entrando num estágio de desarmonia, entrando num estágio de ficar doente. E esse ficar doente vem por negligenciar os dois aspectos básicos de manutenção da vida, a alimentação e a respiração. E também tem o fator de colocar toda essa energia que está sendo consumida pelo padrão alimentar e pela respiração em movimento. Então a pessoa precisa também, aí que vem o exercitar-se, ou colocar o corpo em movimento. Não precisa ser necessariamente um exercício de academia, mas uma prática corporal que movimente todos os membros, todas as estruturas corpóreas, toda a musculatura, para colocar essa energia que está presente no corpo
para que ela seja distribuída para todas as regiões do corpo. Com isso, quando isso for feito, todas as pessoas que passam por esses padrões desarmônicos correlacionados com dores em várias partes do corpo, especialmente as dores articulares, se elas fizessem isso, todas essas dores seriam evitadas, né, na vida de cada um de nós. Então, a principal função nesse sentido é a manutenção da comunicação entre os sistemas. Então, todos os sistemas estando saudáveis, recebendo essa energia de forma adequada, a pessoa não vai passar, a não ser os casos de choque, né, ou traumas mais intensos, mas naturalmente no seu padrão habitual, ela previne muitas desarmonias. Então, o que é basicamente o padrão de harmonia e que vai manter o nosso padrão imunológico? É restabelecer a adequada comunicação entre os sistemas, é também colocar essa energia que é produzida da alimentação e da respiração em movimento, e é também manter a integridade de cada um desses sistemas de acordo com a função que cada um deles precisa exercer. Isso é um padrão imunológico perfeito. Então, são todas as atividades corpóreas sendo executadas por quem deveria executar e da forma como deveria executar. Ou seja, não precisando também de agentes externos, no caso medicação, para fazer, às vezes, ou fazer um determinado órgão ou víscera cumprir uma função que ele não está cumprindo mais. Então, se ele está tendo dificuldade em cumprir as suas funções, como no caso o intestino está tendo dificuldade em eliminar as fezes, em fazer a transformação dos alimentos, o estômago está tendo dificuldade em processar os alimentos, a pessoa vem tendo muita azia, gastrite, queimação, refluxo, ou muita constipação, ou muita diarreia, quando nós aderimos a medicamento para cumprir a função desses órgãos ou colocar eles na sua função mais adequada, mais correta, nós estamos trazendo uma dependência de uma substância para fazer esse tipo de correção. Sendo que existem muitas formas de reharmonizar, reorganizar os sistemas que não precisem necessariamente do uso de uma substância que vai gerar ou pode gerar uma dependência. Então, o que é o padrão imunológico harmonizado? É justamente você manter a integridade de todas as funções corpóreas. E o que não é o padrão imunológico adequado? Não é somente a prevenção de gripes e resfriados. Então nós temos como aquela ideia de que o padrão imunológico ele está funcionando quando a pessoa não fica gripada, mas muitas vezes sofre de dores na coluna, sofre com dores de cabeça, sofre com insônia, sofre com constipação, sofre com uma série de situações que advêm de uma falha no processamento das informações de cada um dos sistemas, ou seja, as funções que deveriam estar sendo exercidas não estão sendo exercidas, e com isso a pessoa passa a ficar em desarmonia ou doente. Então nós devemos entender que o correto padrão imunológico ele não é simplesmente a prevenção de gripes e resfriados, mas ele vai muito além disso. A prevenção de gripes e resfriados é um dos aspectos que promove a boa saúde da pessoa. E a boa saúde da pessoa mantém o corpo integralmente funcionando e garantindo o seu estado pleno de saúde. Então é isso que nós devemos trazer como proposta para o nosso atendimento auricular. Fazer com que a pessoa entenda todo esse processo e que ela possa se beneficiar dos remédios mais simples que estão em abundância na natureza, que é observar o padrão respiratório e a capacidade de selecionar melhor aquilo que ela deve ingerir. Excelente? E o que acontece quando esses padrões, quando essa desarmonia, essa falha de comunicação entre os sistemas e as funções não estão adequadamente plenas no corpo? O que passa a acontecer? A propensão, a facilidade de invasão dos agentes patogênicos externos
frente à nossa capacidade imunológica, a prevenção da energia defensiva, acaba acontecendo falhas nesse processamento e a pessoa que fica mais exposta ao clima frio, ao vento, à umidade, à secura, ao calor de verão mais intenso, acaba sofrendo muito mais a influência desses fatores que conseguem gerar uma desestabilização no nosso padrão harmônico de vida. E a partir daí surgem gripes, surgem resfriados, surgem dores articulares, surge o peso excessivo na vida da pessoa, dificuldade de movimento, de locomoção. Então todos esses fatores agregam a desarmonia quando a nossa capacidade imunológica não está corretamente funcionando. O que mais? Quando nós mantemos também o padrão imunológico funcionando adequadamente, nossas energias fluindo para onde elas têm que fluir, na quantidade adequada que elas precisam estar sendo distribuídas, nós também garantimos a nossa integridade emocional. Então, os órgãos vão estar trabalhando na sua plenitude harmônica para dar conta de todas aquelas emoções e sentimentos que são delegados pelo coração, mas que são de responsabilidade de cada um desses órgãos. Seja o fígado, o baço, o coração, seja o pulmão, ou seja os rins também. Então, cada órgão ele vai ter a sua emoção específica e os seus sentimentos aos quais ele precisa gerenciar. Quando esse padrão da energia nutritiva e da energia defensiva não está chegando adequadamente para exercer o papel de nutrição desses órgãos e também de proteção, eles começam a falhar nas suas funções. E um dos aspectos observados é justamente essa possibilidade das desarmonias emocionais estarem acontecendo. Por quê? Esses órgãos não estão dando conta de gerenciar esse tipo de emoção. E a partir daí os conflitos ou os fatores patogênicos internos, que vêm das emoções desarmônicas, acaba surgindo e tendo muita influência na vida das pessoas. E tudo vai virando uma bola de neve. Então, uma hora, uma emoção pode estar predominante em desarmonia, outra hora, outra emoção. Porque uma hora, o rim, por exemplo, pode estar em desarmonia, gerando muito medo e insegurança na pessoa. Outra hora, o fígado pode estar mais em desarmonia, gerando muita propensão de explosão de raiva, fúria, desorganização. Então, assim, os sistemas vão se desconectando cada vez mais. E nós sabemos que primeiro surgem essas desarmonias emocionais e lá na frente as desagregações orgânicas vão acontecendo também. E aí as manifestações físicas enraizando essas desarmonias no corpo e nas funções corpóreas mais orgânicas das pessoas. E aí provém as várias situações em que ela não consegue gerenciar nem as suas emoções, e quanto menos ela consegue gerenciar as emoções, mais possibilidade de somatização vai acontecer no corpo dela. E aí a desarmonia se instala com mais intensidade. E também temos um outro padrão que pode ser observado, que é justamente a desorganização entre aquilo que deveria ser observado e prevenido e atuado no corpo frente às agressões externas ou internas que a pessoa tem. E aí o corpo passa a se desorganizar e, em vez de combater, ele passa a atacar de forma desenfreada e se colocar de forma muito reativa frente a situações que não necessitariam de tanta atenção. E aí quando o corpo se coloca muito reativo e começa a reagir de forma inesperada e intensa a agressões agressões menos intensas, começam a acontecer também as desarmonias imunológicas, ou seja, os transtornos autoimunes. O corpo começa a agredir não somente os fatores externos, ou as situações externas, ou as situações internas, mas passa a se punir demais, passa a não se aceitar daquela forma. E aí os transtornos autoimunes começam a acontecer também na vida da pessoa, e muitas vezes por conta de quê? Por conta dos transtornos não observados, advindos de uma má alimentação e de uma falta de um padrão respiratório correto, que serviria também para a organização das ideias, ou seja, você harmonizar tanto a parte física estrutural,
mas harmonizar também todo o padrão sutil e emocional. E assim, a manutenção da saúde começa a se encontrar de forma exacerbada, e aí acontece justamente os transtornos autoimunes, que vai ser tema de uma próxima aula que a gente vai fazer para esclarecer de forma mais específica esse tema, que é tão interessante também de ser observado sobre a ótica tanto da medicina tradicional chinesa, quanto as possibilidades que a auriculoterapia tem para trabalhar essas situações. E quais são as principais informações ou os principais sinais que o corpo vai começar a dar quando nós observamos que o padrão imunológico começa a decair? Primeiramente, lógico, o mais comum de se observar é a fragilidade frente à manutenção da integridade corpórea em relação às situações de combate aos agentes externos, como no caso, gripes, resfriados, ataques bacterianos, ataques virais. Então, quando o corpo não consegue responder a esse tipo de agressão, acontece com cada vez mais frequência uma debilidade imunológica, e aí as gripes e resfriados vão sendo repetidos. Aí acontece gripes e resfriados de repetição. Então, esse é o primeiro sinal para que a gente possa observar que existe sim uma falha na imunidade daquela pessoa. O segundo padrão acontece quando as dores passam a ser bastante intensas, especialmente nas articulações, e geralmente após o surgimento dessas gripes e resfriados. Então são reações tardias que vão acontecendo e são basicamente aquelas dores migratórias que vão acontecendo, até ela se tornar mais crônica e começar a estagnar numa determinada articulação específica, porque as articulações elas são locais estratégicos para troca de energia e de sangue. Então é nas articulações, através dos movimentos que nós executamos no corpo, nós temos a troca entre a energia e o sangue, cada vez mais intensa. Então nós estamos renovando, estamos mobilizando e fazendo com que a energia e sangue estejam sempre em movimento no corpo. Por isso que vem aquele velho ditado, a dobradiça parada acaba enferrujando. Então nós devemos estar em movimento para garantir essa troca e essa fluidez do sangue e da energia pelo corpo todo. Quando, após um episódio de gripes e resfriados, quando o corpo não consegue eliminar de forma adequada aqueles agentes estranhos, eles vão para as articulações, porque é um local estratégico que eles vão ficar ali sendo nutridos pelo sangue e pela energia que são abundantes nessa região. Só que eles vão gerando estagnação daquele sangue, daquela energia que está alimentando o fator patogênico que está literalmente escondido nas articulações. Por isso que as dores são um sinal frequente de que o padrão imunológico da pessoa não está pleno, especialmente quando essas dores começam a advir depois de uma gripe ou um resfriado. E um outro fator que nós podemos observar uma queda no padrão imunológico é a queda frequente dos cabelos e também, ou queda com facilidade dos cabelos, e também a fragilidade das unhas, porque quando não se forma uma energia adequada, a formação do sangue também vai ser incompleta. E aí lembra do Qi nutritivo, a energia nutritiva, ela não vai conseguir nutrir as estruturas, que no caso vai ser a manifestação da qualidade dos cabelos, e das unhas, que são uma manifestação da saúde do sangue circulante no corpo, especialmente o sangue do fígado. Então observou queda muito intensa de cabelo, ou fragilidade, manchas ou ressecamento ou descamação das unhas, também é um sinal de que o padrão imunológico não está sendo observado de forma adequada e não está conseguindo nem produzir energia adequada e nem produzir o sangue adequado, que são fundamentais para a manutenção da vida. E dentro da auriculoterapia, como nós podemos estimular a imunidade? Dicas de ouro. Primeiramente, observar esses padrões alimentares dos seus pacientes e observar o que eles estão fazendo de incorreto, ou seja, comendo muitos embutidos e alimentos processados. Isso faz uma grande diferença na produção da energia final. E também os padrões de respiração. O seu paciente tem a sua
prática respiratória diária para poder facilitar a formação da energia do padrão imunológico? Se sim, maravilha. Se não, fica um sinal de alerta para que você possa conversar com ele, tanto sobre a qualidade da alimentação quanto do padrão respiratório. Depois nós podemos observar também quais pontos vão ser os melhores pontos estimulados para que nós possamos melhorar o padrão imunológico do nosso paciente. E aí vem 3 dicas de 3 pontos fundamentais que você não pode deixar de fora para melhorar a qualidade do padrão imunológico. Facilitar o corpo a fazer uma energia muito plena para garantir a manutenção da vida e da saúde do seu paciente. Primeiramente, o ponto do pulmão, porque ele está diretamente responsável pelo tido ar, pela energia que vem, e também no processo da respiração, que quanto mais e melhor a pessoa respirar, mais oxigênio nosso sangue vai ter e mais dificuldade os agentes externos vão ter de tomar conta da organização do nosso corpo. Então, quanto mais alcalino o nosso pH, mais oxigenado o nosso sangue e menos favorecimento de infecções oportunistas nós teremos. Então, usar e estimular a capacidade pulmonar é algo fundamental que você precisa colocar em prática para ontem. Mas de que forma você vai fazer isso? Colocando agulha? Não, você vai, nesses casos de baixas imunológicas, utilizar a moxa para isso, ou o incenso auricular, que é a ferramenta mais específica, mais apropriada para você gerar esse tipo de energia, que vai ser uma energia mais yang, que vai movimentar mais, vai gerar mais movimento energético no corpo e mais proteção desse corpo também. Então, utilize a moxa, tanto no ponto do pulmão quanto no ponto do rim também. Lembra que o rim é fundamental dentro do processo de formação daquela energia defensiva e energia nutritiva. Então é ele que traz essa energia original para participar do processo de formação adequada e de muita qualidade dessa energia final. Então, estimular o ponto do rim com moxa, você também aviva a manutenção da vida, que são os rins, que são a morada das essências. Então, trabalhar o rim também com o incenso auricular. E também, por último e não menos importante, uma dica interessantíssima é o ponto da excitação, que fica na parte interna do antitrago. Quando você estimula esse ponto, você coloca toda essa energia que está sendo mobilizada, está sendo fabricada, está sendo construída, você coloca ela em movimento, para que ela possa ser distribuída adequadamente para todas as estruturas corpóreas, e você também traga a excitação do corpo, porque é aquilo que a pessoa precisa, energia e movimento, para garantir uma integridade muito melhor no seu padrão de saúde. Excelente? Então anota essas dicas valiosas e começa já a aplicar nos seus pacientes ou nas pessoas do seu convívio moxa regular, incenso auricular de forma regular, para manter a saúde e evitar que você tenha que corrigir ao longo do processo. Então sempre vamos trabalhar de forma preventiva em relação àquilo que pode se tornar um problema lá na frente. Então o uso desse processamento da moxa pelo menos uma vez por semana já está muito adequado para que você possa manter a integridade da formação dessa energia. E como é que você vai utilizar a moxa? Você vai aproximar, deixa eu pegar a minha moxa aqui, ver se ela está aqui. Não está, vamos fazer de conta que isso aqui é a moxa. Então você vai aproximar do ponto do rim, por exemplo, vai trazer ela próxima, e antes de encostar na pele, porque o pavilhão auricular é muito sensível para isso, você vai só aproximar de leve e vai tirar, aproximar e tirar, aproximar e tirar. E vai repetir esse processo por 9 vezes ou 18 vezes, que são múltiplos de 9, e dentro da numerologia chinesa são números múltiplos de 9 ou múltiplos de 3 que trazem a tonificação, múltiplos de 9, que fazem a tonificação. Então nós vamos ascender ou estabelecer uma melhor fabricação de toda essa energia yang. Então utilize moxa para garantir um melhor processamento de todo o padrão imunológico dos seus pacientes. Excelente? Espero que você tenha gostado de tudo isso que nós falamos até agora. Já deixa aqui a sua curtida, já deixa aqui o seu compartilhamento,
leva esse vídeo para outras pessoas que precisam entender de como é que acontece esse processamento dessas energias, como elas são fabricadas e quais são os sinais possíveis que vão acontecer para que sinalize você de que o padrão imunológico daquela pessoa está deficitário, e como você vai também trazer a solução para a vida dela para que ela possa fluir de forma mais intensa, alcançando aquilo que ela precisa e que ela merece, que são resultados bons, e você como auriculoterapeuta conseguindo garantir também que com toda essa energia circulando, você consiga estabelecer um tratamento correto e gerando resultado já no primeiro atendimento, porque aqui eu te ensino a como eliminar as dores dos seus pacientes já no primeiro atendimento. E esse é o nosso objetivo, de trazer mais clareza para você, para que você possa levar esse tipo de conhecimento adiante e tratar, cuidar e zelar pela saúde de muita gente ao longo da sua vida ou da sua rotina como um excelente auriculoterapeuta. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também acompanhe nossas redes sociais, porque nós temos muito conteúdo e estamos trazendo cada vez mais com melhor qualidade para que você possa se aprofundar e não fique no nível raso que a auriculoterapia tem para te entregar, mas que você possa mergulhar cada vez mais fundo nessa metodologia e gerar transformação de vida para você e para muitas pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.